Nenhuma civilização foi tão escrita, nenhuma civilização foi tão cantada, nenhuma civilização mereceu tanta produção cinematográfica, tantas matérias quanto a civilização romana. Civilização esta que está dividida em 3 momentos históricos: a monarquia, a república e o império. E é sobre Roma que eu te convido a ficar comigo em mais uma videoaula com o professor Ranir. Eu não sei se tu sabe, mas Roma tem uma ligação significativa com a Grécia. Justamente, as escrituras mitológicas afirmam que os romanos descendem do herói troiano Enéas, que ao término da guerra de Troia fugiu para a Itália por volta de 1400 a.C. E justamente são seus descendentes que vão fundar a cidade de Roma, Remo e Rômulo, que são amamentados por uma loba. Você já deve ter ouvido falar nisso, né? Aquela famosa imagem, vou deixar aqui a imagem para você poder ver, da loba amamentando as 2 crianças. Depois, mais tarde, eles acabam sendo resgatados, né, por um camponês que irá criá-los. Dessa maneira, mais tarde, os irmãos irão fundar a cidade de Roma, após expulsarem um rei usurpador chamado de Amúlio. Mais tarde, Rômulo, desentendendo-se com seu irmão Remo, acaba o assassinando. Então ele passa a assumir o trono de Roma. Então Rômulo seria, na mitologia, o primeiro rei de Roma. E ainda tem gente que diz, olha, parente é coisa boa, imagina se parente não fosse. Caim matou Abel, que nem diz a minha mulher. Rômulo matou Remo e tem mais gente aí, família aí, que Deus o livre. Mas, tu deve estar pensando agora num parente Najinha teu aí, certamente tu está pensando. Essa é a história mitológica da fundação de Roma, gente, tá certo? Estou contando para vocês. Mas, na verdade, os vestígios arqueológicos mostram que Roma foi fundada em 753 a partir da fusão de diversos povos, sendo os principais gregos, latinos, sabinos e principalmente os etruscos, que aliás serão os etruscos que irão dominar estes povos e dar início ao chamado período monárquico da história romana. Serão menos de uma dezena de reis de origem etrusca, em que a sociedade está dividida entre patrícios, plebeus e clientes. Patrícios sendo aqueles proprietários dos grandes lotes de terras, das melhores terras, considerados a nobreza de Roma. Clientes serão aqueles parentes próximos aos patrícios, homens livres, mas que não gozam de prestígio político. E os plebeus eram constituídos de comerciantes e artesãos com um menor prestígio ainda dentro da sociedade romana. Durante a monarquia romana, esses reis de origem etrusca, eles vão concentrar poderes executivo, legislativo, judiciário. Apesar da presença do Senado, já existe um Senado em Roma, este Senado não goza de grandes poderes durante a monarquia romana. E isso torna-se um grande entrave às ambições dos patrícios romanos, que, querendo ampliar os seus poderes, querendo constituir leis que lhes favorecessem ainda mais, em detrimento de menores condições e direitos dos plebeus, esses patrícios vão organizar-se para que eles possam expulsar os reis etruscos. E sabe como é que os caras vão fazer? Vou contar para vocês agora, vocês vão achar bem semelhante ao que acontece no Brasil. Olha comigo, presta atenção. Esses patrícios, sabe o que eles vão fazer, gente? Eles vão convencer os plebeus que eles poderiam fazer mais por eles do que os reis etruscos, que de certa forma davam um pouquinho para os plebeus. Não era grande coisa, mas davam um pouquinho. E esta aristocracia, estes patrícios ávidos de mais e mais riqueza, de mais e mais poder, eles
odiavam que os plebeus tivessem o mínimo do mínimo de ganhos. Isso fazia com que eles odiassem ainda mais os reis etruscos. Dessa maneira, eles vão chamar os plebeus e dizerem para eles o seguinte: olha, vou te dizer o seguinte, se tu ficar do meu lado, a gente pode derrubar esse rei e fazer umas leis que vai melhorar as tuas condições. Vocês acreditam nisso? Vocês conhecem alguma história parecida com isso? Eu conheço. Mas hoje tem escola, hoje tem informação, hoje tem mídia, hoje tem internet. Naquela época os plebeus agiam meramente pelo instinto, não havia escola. Era fácil enganar. Embora hoje parece que é bem fácil, ou tem gente que gosta de se enganar, ou tem gente que é meio ruinzinho mesmo, né? Dessa maneira o que acontece? Os plebeus vão ajudar os patrícios a derrubar a monarquia etrusca. Então chega ao fim o período monárquico e inicia o chamado período republicano da história de Roma. Entre 509 e 27 a.C., nós teremos o chamado período republicano da história de Roma. Neste período, quem irá concentrar os poderes serão os senadores e os magistrados. Durante este período, uma série de acontecimentos irão balançar as estruturas de Roma. É um período que, num primeiro momento, apenas os patrícios irão gozar, usufruir de prestígio, poder e usar as leis sempre para favorecer os seus interesses. É neste período também que importantes conquistas militares farão Roma se tornar a potência histórica que nós conhecemos. Vamos ver a seguir. Vamos conhecer um pouco das instituições da República Romana. Acompanhe o quadro comigo. Instituições da República Romana. Para ser magistrado, era preciso ser cidadão romano e dispor de uma renda de acordo com o cargo desempenhado. Os magistrados tinham lugares privilegiados em cerimônias públicas e espetáculos, bem como o uso de cores diferenciadas de acordo com seu cargo. As magistraturas sempre eram duplas ou colegiadas e seu mandato durava cerca de 1 ano. Quem eram os principais magistrados? Começamos pelos cônsules. Eram responsáveis pelo comando dos exércitos em tempos de guerra, além de presidir o Senado e os comícios. Temos os censores, que faziam a contagem da população, mantinham controle da conduta do cidadão e supervisionavam as despesas públicas. Os pretores, que eram os responsáveis pela justiça. Edes tomavam conta dos serviços públicos, abastecimento da cidade, segurança, pavimentação das ruas e organização de jogos públicos. Uma espécie de prefeito. E os questores, que cuidavam principalmente do tesouro público. O Senado ocupava-se da política internacional, gente, olha só. Uma coisa importante, gente, dentro da questão romana, as mulheres não eram consideradas cidadãs em Roma, certo? Assim como na Grécia, as mulheres também não tinham nenhum tipo de direito político. Bem como, num primeiro momento, os plebeus também não gozavam de praticamente ou nenhum direito político. Somente mais tarde, com reivindicações, que os plebeus passam a ter direitos políticos. Conforme você está vendo aí na tela, a divisão da sociedade romana estava mais ou menos assim. Quem tinha acesso ao governo eram os patrícios. Os clientes estavam logo abaixo, dependentes ou agregados desses patrícios, como eu já falei anteriormente. Os plebeus, que constituíam a maioria da população romana, a princípio não tinham direitos. Era a massa do exército. Aliás, o exército, na sua esmagadora maioria, era composto pelos plebeus. Havia também os lavradores, os comerciantes e os artesãos. E depois, conforme os domínios romanos iam crescendo, esta mão de obra se tornou muito significativa e inclusive chega ao ponto de ser maior do que a mão de obra livre. Eu estou falando de quem? Dos escravos, que geralmente eram endividados, mas na sua maioria eram geralmente perdedores de guerra, povos conquistados que se tornavam a principal mão de obra dos domínios romanos. Conflitos permanentes entre patrícios e plebeus fizeram com que os plebeus tivessem uma série de reivindicações, movimentos, reivindicações, inclusive greves, fazem com que os plebeus conquistem uma série de direitos diante dos patrícios.
chegando a terem instituições tão poderosas quanto a dos patrícios. Como, por exemplo, é o caso da criação do Tribunal da Plebe em 494 a.C. Dentre as principais conquistas da plebe diante dos patrícios, podemos destacar Lei das 12 Tábuas, de 450 a.C. Por pressão dos plebeus, as leis de Roma passaram a ser escritas, a fim de que fossem fixadas e os plebeus pudessem Lei das 12 Tábuas, 450 a.C. Por pressão dos plebeus, as leis de Roma passaram a ser escritas, a fim de que fossem fixadas e os plebeus pudessem consultá-las. Leis Licínias, 376 a.C. Determinam que um dos cônsules deve ser plebeu. Leis Canuleias, 345 a.C. Permitem que os plebeus se casassem com os patrícios. Uma vez que o conflito entre patrícios e plebeus encerrou-se, os romanos voltaram o seu olhar para o mundo externo a Roma. Então Roma começa a buscar a sua expansão, as suas conquistas. Primeiramente, chegaram à Grécia, onde ficaram absolutamente espantados com tamanha cultura, com tamanho conhecimento, com a grandeza da civilização grega. Muito disso acabou sendo incorporado pelos romanos, principalmente a religião, apenas trocando o nome dos deuses. Não vamos esquecer que os romanos tiveram duas religiões ao longo da sua história. Podemos dizer até mesmo três. Um culto à ancestralidade, mais tarde a incorporação da religião grega, mudando apenas o nome dos deuses, e por último, a conversão dos romanos ao cristianismo, fazendo com que o cristianismo tornasse o que acabou se tornando ao longo da história, principalmente a partir da Idade Média. Voltando ao expansionismo romano, após a conquista da Grécia, ela ambiciona a conquista de novos povos. Só que na antiguidade nós não podemos esquecer que aquele que não conquista é conquistado. E justamente há um povo extremamente poderoso, tão poderoso ou mais poderoso que Roma. Esse povo são os fenícios, em especial a sua colônia no norte da África, chamada de Cartago, a qual tem um exército extremamente poderoso, organizado, liderado pelo general Aníbal, chamado de O Bárbaro pelos romanos, que ao tentar conquistar Roma, numa campanha mal sucedida, acaba sendo dominada pelos romanos e Roma definitivamente conquista a cidade de Cartago, o seu principal rival, principalmente no que diz respeito ao comércio, ao domínio marítimo do Mediterrâneo. Não vamos esquecer, você já estudou comigo, que os fenícios eram um povo extremamente poderoso e dominavam o mar Mediterrâneo. A navegação e o comércio mediterrâneo estava nas mãos dos fenícios e, consequentemente, na sua colônia, Cartago. Com a derrota de Cartago, os romanos agora dominam o mar Mediterrâneo, o que eles vão proferir a chamada frase Mare Nostrum, ou seja, o Mediterrâneo agora é romano. Roma então vai expandir cada vez mais os seus domínios, cada vez mais as atividades militares ocasionarão uma engrenagem que irão fazer de Roma a mais poderosa civilização do seu tempo. A engrenagem romana, que começa com as guerras, guerras estas que conquistam povos estes que se tornam escravos, mão de obra, para trabalhar nas terras de domínio romano. Estas terras, estes povos, esses tributos geram mais riqueza, que patrocinam novas guerras, fazendo com que esta engrenagem ela se torne extremamente poderosa e lucrativa a Roma. Justamente o fim do domínio romano no mundo acaba quando uma das peças desta engrenagem acaba sendo excluída. Mas isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Eu não posso esquecer de dizer a vocês que essas guerras entre Roma e Cartago, que foram no caso 3 guerras, eram chamadas de guerras púnicas, certo? As guerras púnicas é a guerra de Roma contra Cartago.
Por que púnicas? Não lembra nada sobre a palavra Cartago, muito menos fenícios, justamente porque os cartagineses eram chamados pelos romanos de punos, daí a nomenclatura guerras púnicas. E não se esqueça, é justamente a vitória de Roma contra os cartagineses, ou seja, nas guerras púnicas, é que vai ser a grande catapulta para lançar Roma como a maior potência da Idade Antiga. Com tamanha riqueza convergindo para Roma, obviamente que vai haver um conflito cada vez maior entre aqueles que usurpam a riqueza de Roma. Sejam os plebeus que têm acesso a essas riquezas, mas fundamentalmente aqueles patrícios que compõem o Senado e que cada vez querem mais e mais riquezas. Mesmo com a participação dos tribunos da plebe, ou seja, aqueles plebeus que podem participar do Senado, muitos desses plebeus acabavam sendo corrompidos pelas riquezas, pelas ofertas que os patrícios faziam, justamente para que eles legislassem a favor dos interesses dessa elite romana. E aqueles plebeus que não se interessavam em serem corrompidos, eles muitas vezes acabavam sendo assassinados. Aí nós vamos destacar o papel de dois irmãos que foram tribunos da plebe e ambos foram assassinados pelos patrícios por tentarem melhorar as condições de vida do povo romano, sendo esses irmãos os irmãos Tibérius Graco e Caius Graco, muito conhecido na historiografia romana por serem os irmãos Graco, assassinados por serem tribunos da plebe que tentaram realizar algumas leis que melhoraram as condições de vida do povo romano, ou seja, dos plebeus romanos, certo? Diante de tamanhos conflitos sociais em Roma entre os patrícios e também os plebeus, cada vez vai haver um fortalecimento maior do exército romano, principalmente a partir da conquista de Júlio César na Gália, em que ele vai significativamente concentrar muitos poderes, inclusive ganhando o título de ditador perpétuo de Roma. Muita gente acha que o Júlio César foi o primeiro imperador de Roma. Embora ele tenha conferido os mesmos poderes de um imperador romano, ele nunca ganhou o título de imperador romano, e sim ganhou o título de ditador perpétuo de Roma, tendo sido assassinado. Mas antes de nós falarmos no assassinato de Júlio César, que foi amante da Cleópatra, é importante destacar, falar um pouquinho da Cleópatra que eu não falei lá no Egito. Cara, a Cleópatra foi uma grande mulher. Muitos, inclusive, dizem que ela era feia. Eu não acredito que ela era feia, porque ela seduziu dois gigantes romanos. Primeiro, Júlio César, que inclusive teve um filho com ela foi amante do Júlio César. Júlio César foi lá com o intuito de submeter o Egito, e a Cleópatra, descendente direta de Ptolomeu, Ptolomeu, aquele que foi general do Alexandre o Grande, que você viu comigo lá na Grécia. A Cleópatra falava vários idiomas, ela tinha uma habilidade política muito grande, e alguns falam que ela tinha uma habilidade de mulher bem grande. Não sei até que ponto é verdade, mas que ela convenceu Júlio César a não submeter o Egito, e depois da morte de Júlio César, outro triunviro romano chamado de Marco Antônio foi até o Egito, e ela vai simplesmente seduzir o Marco Antônio. Marco Antônio, mais do que ser amante dela, vai casar com a Cleópatra, tentando estabelecer uma união entre o Egito e Roma. Só que o que Marco Antônio não contava era de que os romanos não iam aceitar essa união, e Marco Antônio vai acabar morrendo. Mas deixa eu falar disso daqui a pouquinho. Eu só queria contar um pouquinho da Cleópatra, que eu sou muito fã da Cleópatra, porque uma mulher extremamente empoderada em um tempo em que as mulheres praticamente não tinham voz nenhuma, e ela seduziu dois gigantes de Roma. Por isso que ela merece essa breve pausa, mesmo dentro da história de Roma, que é esse nosso episódio. Voltando à questão do Júlio César. Júlio César, então, após tornar-se ditador perpétuo de Roma, vai se unir a outros dois generais, formando o primeiro triunvirato, que era composto por Júlio César, Pompeu e Crasso, certo? Crasso, esse mesmo, aquele do chamado erro crasso. Para quem não sabe, quando alguém comete um erro terrível, a gente diz, esse cara cometeu um erro crasso.
Por que isso? Porque o Crasso cometeu um erro militar que custou-lhe, inclusive, a própria vida numa campanha no Oriente. Como Júlio César estava tentando implementar algumas, ainda que modestas e poucas medidas para favorecer os plebeus, ele acabou sofrendo uma conspiração do Senado romano, ou seja, dos patrícios romanos, que o assassinaram dentro do próprio Senado. Desta maneira, então, formou-se o segundo triunvirato, formado por Otávio, Marco Antônio e Lépido. Esse Marco Antônio é aquele que foi lá depois do Júlio César e também se apaixonou pela Cleópatra. E é justamente esse contexto que vai fazer com que Otávio se torne o primeiro imperador de Roma. O fato de Marco Antônio aliar-se a Cleópatra e desobedecer o Senado vai estabelecer uma guerra civil em Roma. Com a morte de Marco Antônio e o afastamento de Lépido, Otávio será aclamado como o primeiro imperador de Roma, certo? Começa então o chamado período imperial de Roma. O Império Romano tem seu início em 27 a.C. E aí um detalhe interessante, rapidamente, Cristo nasce, ou seja, Jesus de Nazaré nasce justamente sob o período em que o imperador é Otávio, chamado como Augusto o Divino, Otávio Augusto. Pessoal, é no Império Romano que Roma atinge seu período de maior esplendor. E também é no Império Romano que há o fim dos domínios de Roma. Tá certo, Roma vai continuar lá no Império Romano do Oriente, lá em Bizâncio, Constantinopla. Embora o nome Império Romano, não tem mais nada de Roma por lá. Vamos rapidamente ver o que o Império Romano vai conquistar. Reparem no mapa o tamanho da grandeza de Roma. Roma vai se tornar uma gigantesca potência. Tudo o que é luxo, tudo o que é riqueza, tudo o que é cultura tem que estar dentro do Império Romano. Assim como os gregos, os romanos diziam que qualquer povo que não vivia sob o modo de vida romano era chamado de bárbaro. E os romanos então se propunham a conquistar esses povos. Não podemos esquecer que durante o Império, apesar das conquistas, os romanos, desde que os povos vencidos pagassem os seus tributos, desde que os povos vencidos submetessem às regras de Roma, eles gozavam de significativa liberdade. Obviamente, aquelas populações, aquelas pessoas menos favorecidas se tornavam escravos, que era a base da mão de obra romana. Não podemos esquecer jamais que a mão de obra romana é a escravidão. E é justamente quando há essa quebra que começa o início da decadência de Roma. Roma vai contar com diversas dinastias de imperadores, imperadores estes que serão extremamente malucos, como Nero, Calígula, que vão afundar Roma. Não podemos também deixar de destacar também que vamos ter imperadores também extremamente inteligentes e filósofos. O destaque, por exemplo, para aquele famoso imperador que aparece no filme Gladiador, o pai do Cômodos, Marcos Aurelius, que é um imperador filósofo, contrapondo a tantos imperadores malucos. Mas Roma vai atingir tamanha grandeza que vai do norte da África, a Bretanha, a Ibéria, inclusive a Ásia. Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, nasce sob domínio romano, morre sob domínio romano, como nós falamos. E Roma vai ganhar tamanha vastidão, tamanha expansão, que vai começar a ficar difícil administrar. Então os romanos decidem que é o momento de parar com as guerras e fazer apenas a manutenção de seus domínios. É aí que aquela engrenagem que eu falei para vocês, que ela começa a quebrar. Justamente quando Roma para com as guerras, ela começa a parar com a arrecadação, começa a faltar mão de obra, começa a haver sonegação de impostos, tanto por parte dos povos dominados por Roma, como dos patrícios que começam a sonegar impostos. Ao sonegar-se impostos, o exército romano começa a enfraquecer. E muitos daqueles povos que há séculos estavam sob domínio romano, obviamente começaram a levantar-se contra Roma. Hordas de tribos bárbaras, como os godos, os visigodos, os alamanos, os ostrogodos, suevos, burgúndios, entre tantos outros povos, vão cada vez mais empurrar populações para dentro dos domínios romanos, vão empurrar o próprio Império Romano, que começa a se encolher.
Muitos dos bárbaros, fugindo de outros bárbaros, vão entrar pacificamente dentro dos domínios de Roma. Até que finalmente o bárbaro Érulo Odoacro, em 476, irá derrubar o último imperador romano, pondo fim ao Império Romano, iniciando-se então o chamado período de Idade Média, em que vai haver uma fusão entre a cultura do mundo bárbaro com a cultura do mundo romano. Mas isso é para uma próxima aula. Eu espero poder ter te ajudado mais uma vez no teu entendimento sobre a Antiguidade Clássica, Grécia e Roma. Eu espero que tu possas ler o polígrafo que está aqui. Eu vou deixar também um PowerPoint com um resumo com muito mais informações, porque senão isso ficaria extremamente vasta a nossa aula, tá certo? Um grande beijo para vocês e até a próxima aula, que vai ser sobre Idade Média. Valeu, tchau, tchau!